gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje, para a leitura do livro A Vontade de Futuro, do Peter Selg. Vou até abrir para vocês aqui, para vocês verem a beleza. Eu para as capas dos nossos vídeos, separei essas fotos que são garimpadas lá no Facebook pela Larissa Castro. Agradeço demais a Larissa. Vou usar várias delas, pensando nisso, na vontade de futuro. Antes de apresentar o nosso autor, eu quero falar um pouco que eu não li esse livro, não tenho noção de nada. Claro, eu confiei na editora antroposófica, no título e no autor de referência, que é o Rudolf Steiner. Mas eu queria fazer essa experiência, sabe, de ler ao vivo com vocês um livro que eu nunca li, que eu não sei de nada, nem pronunciar os nomes de referência que o autor talvez traga, eu sequer folhei. Folhei para tirar as fotos que a gente vai mostrar aqui. A outra coisa também é que eu não vou disponibilizar o livro em PDF. Vou disponibilizar o PDF dessa minha apresentação que eu fiz para vocês aqui do vídeo. Mas do livro não. Mas vocês podem conseguir, se vocês gostarem, também não sei se vão gostar, na editora antroposófica. Então, vou mostrar o nosso autor aqui. O autor se apresenta. Olha ele aqui, Peter Selg. É um psiquiatra alemão. Eu já fico um pouco desconfiada, mas vamos em frente, vai. Ele nasceu em Stuttgart, estudou medicina, em Zurique e Berlim. Até 2000, trabalhou como médico-chefe do Departamento de Psiquiatria Juvenil de um hospital lá na Alemanha. Mas ele tem muitos livros na editora antroposófica, muitos não, 4 livros na editora antroposófica, além daquele que a gente vai ler, que é esse, A Pedagogia Waldorf e a Antroposofia. Opa, pulei. A Ascensão e Pentecostes. Depois, esse tem um título interessante, Inatalidade, a pré-existência do ser humano e o caminho em direção ao nascimento. Parece bem interessante também. E esse, Eu Sou a Favor de Progredir, parece ser da editora João de Barro e parece ser uma biografia da Ita Wegman, médica antroposófica, muito referência da nossa medicina antroposófica. Bem, o livro se apresenta. Então, esse é o livro aqui, olha. A Vontade de Futuro. Eu escolhi esse livro por causa do título. Eu nem estou com dinheiro, R$65 mais o frete, mas, sabe, quando você está precisando de uma vontade de futuro, eu estou demais. E aí eu resolvi comprar e ler. E aí tive a ideia de ler com vocês, porque eu também estou devagar nas leituras, muita demanda de leitura, e às vezes, quem sabe, toda quarta-feira eu venho aqui a essa hora, se aparecer alguém, muito bem, se não, toco eu aqui, há um compromisso, né? Eu ia fazer às 20, mas achei melhor uma leitura às 21. E aí, todas essas coisas, eu acho que eu vou ter que editar, ficar falando de horário para o meu programa lá do canal Paz e Bem. Diz a editora sobre esse livro. Também me chamou a atenção, eu gostei. Diante da atual situação mundial, o ser humano é ameaçado por uma passividade. Nossa, gente, isso tocou tanto em mim. Passividade angustiante. O importante é ter coragem de avançar. E não se tornar temeroso nem pusilânime. Eu gostei dessa chamada da editora.
E agora vamos ler, né, gente? Olha, fiz um slideshow aqui, vamos ver se vai dar certo. Ó, então, tá aqui, tirei fotinhos, fiz o scanner lá no celular. Vamos ver se vai dar para eu ler. Hoje nós vamos ler a introdução. Então, opa! Eu estou mexendo em outra apresentação, não nessa, mas vamos à frente, vai dar certo. Olha só, A Vontade de Futuro, São Paulo, 2024, editora antroposófica. E o que me chamou muita atenção foi a tradutora. Não é uma tradutora comum da antroposofia, pelo contrário, ela é conhecidíssima por traduzir Marx. Aí eu fiquei mais animada ainda, sabe? Mas a gente vai olhar se essa tradução, porque é difícil dentro do meio antroposófico, eu não sei esse autor, nunca li nada dele, se ele usa jargões, nós vamos analisando, mas eu não vou fazer muito comentário, não. Já é tarde, vamos ver se me der muita vontade de comentar, eu vou. Mas a minha ideia primeira é ir tocando a leitura. Aí, essa Karina Giannini é a tradutora e é lançamento da editora antroposófica. Então, tem uma citação do Steiner que a gente vai ler. Ao longo do século XX, a humanidade estará junto ao túmulo de toda a civilização, ou no início daquela era em que, na alma dos seres humanos, que em seu coração unem inteligência e espiritualidade, a luta de Micael será travada em prol do impulso de Micael. O importante é ter coragem de avançar e não se tornar temeroso nem pusilânime. Era uma citação do Rudolf Steiner ali, quando a gente leu, achando que foi a editora que fez o texto de apresentação. Muito bem. Olha só, gente, eu já vou falar que toda vez que estiver querendo usar o termo homem como universal do humano, eu vou mudar, tá bom? Sinto muito. Muito bem, então tá aqui, ó. Hoje nós vamos ler o prefácio à segunda edição e a introdução, se eu der conta. Não sei quanto tempo que eu vou conseguir ler aqui nessa luz, nessa noite, com meu marido dormindo aqui em cima. Vamos ver. Prefácio à segunda edição. Quando foram vendidos os últimos exemplares desse estudo, que eu havia publicado 7 anos antes para celebrar os 150 anos de Rudolf Steiner, em 27 de fevereiro de 2011, eu o reli e ainda o achei bom. E importante, considerando a situação civilizatória na qual nos encontramos e a situação da sociedade antroposófica e do movimento antroposófico. No Instituto Ita Wegman e em sua editora, decidimos republicá-lo em uma edição revista e com uma nova capa. A primeira edição mostrava o arcanjo Micael e sua comunidade lutando contra o dragão. Dessa vez, optamos por uma imagem fotográfica que retrata uma pessoa concreta, uma criança diante de uma sala de piano na favela da Peinha, Monte Azul, em São Paulo. E agradeço a Ute Kremer por sua autorização nessa imagem. A vontade de futuro vive de modo bem real. Ai, já apaixonei, gente. Estou toda arrepiada. Olha só, Peter Selg, lá no Instituto Ita Wegman, em 2018. Introdução. Vamos lá. Grande momento filosófico durante a palestra de 27 de agosto de 1913. Por um instante, vi o ser humano, Rudolf Steiner, como vontade pura e consciente, afirmando-se sozinho com um monumental desejo divino de avançar na vida. E com essa vida, Christian Morgenstern. Ai, adorei.
Não pode chorar, é para ler, né? Ai, mas é tão... Num mundo tão complicado como o que a gente vive, ter vontade de futuro está tão difícil, é tão bom saber que alguém acredita. Ocasionalmente, agora o texto do Selk. Em suas palestras sobre antroposofia, Rudolf Steiner citava a frase de Johann Fichte: o homem, o ser humano, é capaz de fazer o que deve. E quando ele diz não consigo, é porque não quer. No entanto, Rudolf Steiner não apenas incluía essas palavras em suas apresentações, mas também esperava que elas se tornassem um lema para muitas pessoas no futuro, uma palavra de consagração da vida. Conforme ele enfatizava, tratava-se de vivificar completamente em si mesmo o que foi dito por Fichte. Esse seria um pré-requisito para a superação das tarefas que se impõem à humanidade. Por conseguinte, a capacidade de construir o que é esperado no indivíduo, sua missão de vida individual, sua contribuição para o todo, que ele deve fazer, é, em primeiro lugar, uma questão de vontade. Mas o que é a vontade humana? Em muitas de suas palestras sobre antroposofia, Rudolf Steiner descreveu a essência da vontade humana que na filosofia, na psicologia e na antropologia contemporâneas foi tratada de maneira insuficiente. Nesse sentido, Steiner esboçou não apenas as bases e as condições fisiológicas, psíquicas e mentais do desenvolvimento especificamente humano da vontade, mas também sua proximidade com o eu, com o centro espiritual do ser humano. Na natureza, na verdade, a natureza do eu é muito semelhante à natureza da vontade. Graças à sua individualidade, o ser humano encontra-se ligado às suas ações volitivas fundamentais. Nelas, ele também desperta para si, toma consciência de si mesmo e se reconhece em seus atos. E neles é reconhecido. Ao longo de sua biografia terrena e de acordo com Rudolf Steiner na vida após a morte, o autêntico eu vive na mesma esfera cósmica em que vive a verdadeira realidade da nossa vontade. Rudolf Steiner falava do autêntico eu e da verdadeira realidade da vontade. Nesse contexto, ele não tematizou em absoluto tudo o que o ser humano faz ou deixa de fazer, tampouco o que muitas vezes o mostra como ser determinado por forças alheias, a partir de fora e de dentro, pelas restrições do ambiente e pelas tendências, pelos hábitos e reflexos que não pertencem à esfera de sua verdadeira e livre individualidade. Em sua valorização da verdadeira realidade da vontade e do autêntico eu, e em sua demonstração, tanto teórica quanto prática, de que o ser humano que evolui até alcançar a liberdade pode agir a partir dessas esferas, Rudolf Steiner estaria mais próximo de Friedrich Schiller no que se refere à história das ideias da Europa Central. Schiller vira na capacidade autônoma da vontade justamente o aspecto verdadeiro da condição humana. A peculiaridade e a determinação do ser humano na Terra. Aspas. Todas as outras coisas têm obrigações. O ser humano é o ser que quer. Segundo Schiller,
Com seus objetivos autônomos, ou seja, livres e voltados a satisfazer sua vontade, o ser humano supera seu modo de existir como criatura e se torna ele próprio criador, intervém na realidade, plasmando-a e assim muda o aspecto e o curso do mundo. Nessa realização, ele supera a natureza, o mundo do que foi criado e se transformou. Nele residem sua peculiar grandeza, sua responsabilidade e o risco que ele corre. A vontade do ser humano se torna grande e pequeno, dependendo das ideias, dos objetivos e dos impulsos que o ser humano acolhe em sua vontade atuante. Ele configura seu ambiente e seus semelhantes e confere um rosto a si mesmo. Além disso, ele se caracteriza por sua capacidade ou incapacidade de realizar o processo autônomo da vontade, porquanto Schiller entendia que o indivíduo pode continuar a evoluir nesse sentido, ou seja, é um ser capacitado para exercer a vontade e continuar a desenvolvê-la. O gênio inato, ou o potencial de capacidade e talento que o indivíduo traz consigo, o impressionava menos do que aquilo que o ser humano faz voluntariamente em si mesmo e de seu ambiente em sua vida, e que, segundo Schiller, constituiria a força adquirida no intelecto. Para Steiner, o ser humano obtém a vontade nessa vida. Assim como Rudolf Steiner, Friedrich Schiller entendia que a possibilidade de desenvolvimento implica a ideia de que o indivíduo pode dispor amplamente de si mesmo, ou seja, como ser volitivo, está inteiramente submetido à esfera da liberdade interna, da liberdade interna. Schiller e Steiner rejeitavam categoricamente uma heteronomia da vontade humana e, por conseguinte, a validade de diretrizes morais e éticas e de normas vinculativas, além daquilo que o próprio indivíduo consegue identificar e reconhecer como correto e verdadeiro. Além disso, ambos recusavam todo o treinamento da vontade que não se baseasse na capacidade cognitiva individual e, portanto, apesar de sua aparente eficiência, não servisse ao desenvolvimento do ser humano como ser autônomo. Eles também condenavam códigos morais, eclesiásticos, religiosos ou sociais, bem como métodos de ensino jesuítas e qualquer outra intervenção no santuário mais íntimo e intocável da vontade. Mas também se distanciavam de muitas outras coisas que haviam sido absorvidas pela civilização e, sem dúvida, tinham e têm um caráter de manipulação. Certo é que seres humanos atuantes ultrapassam a estreita esfera de sua identidade burguesa e são capazes de fazer algo inesperado. Isso se mostrou tanto na heróica Revolução Francesa, na época de Schiller, quanto nas catástrofes bélicas e sociais do século XX, época de atentados e ataques suicidas. No entanto, a questão é saber se aquilo que sempre motiva os seres humanos de fato se originou no núcleo de sua essência individual e foi encontrado e identificado livremente, ou seja, se foi alcançado ou não a diretriz consciente do próprio querer. Já em sua obra filosófica de referência, A Filosofia da Liberdade, Rudolf Steiner tematizava as questões relacionadas a esse contexto de maneira abrangente e sutil,
e descrevia como individual e livre apenas aquela ação da vontade originária de uma intuição real, ou seja, de uma compreensão por parte do eu quanto ao que é correto, necessário e que tem continuidade em determinada situação. Ele ainda descrevia o ser humano como um ser que, em seu individualismo ético, naquilo que é reconhecido como correto e alcançado ao objetivo, vive no amor à ação. E aquilo que pode ou deve ser concretizado por meio desse individualismo ou com a ajuda dele. De acordo com Steiner, em 1894, não são regras, diretrizes, nem determinações que conduzem a civilização adiante, mas apenas aquilo que o mais recôndito centro do ser humano encontra no conhecimento intuitivo e coloca em prática ao agir. No amor à missão assumida e na tentativa de concluí-la por conta própria. Aspas. O ser humano é capaz de fazer o que deve. Eu não pergunto a ninguém e a nenhuma regra devo realizar essa ação, e sim a executo tão logo haja concebido a ideia sobre ela. Apenas com isso é minha missão. A ação de quem age somente por reconhecer determinadas normas morais é o resultado dos princípios contidos em seu código moral. Ele é um mero executor, um autômato mais elevado, lançando-se em sua consciência um motivo para agir. Logo, a engrenagem de seus princípios morais se põe em movimento e transcorre de forma pré-determinada, a fim de executar um ato cristão, humano, que lhe parece abnegado, ou um ato em favor do progresso histórico-cultural. Somente ao seguir meu amor pelo objetivo é que sou eu mesmo quem atua, diz Rudolf Steiner. É uma citação longa. Nesse nível de moralidade, não atuo por reconhecer um poder soberano acima de mim, uma autoridade exterior ou uma assim chamada voz interior. Não reconheço nenhum princípio exterior ao meu agir, porque encontrei em mim mesmo a razão deste agir, o amor pela ação. Não examino racionalmente se minha ação é boa ou má. Eu a realizo porque a amo. Ela se torna boa quando minha intuição, mergulhada em amor, está inserida de maneira correta no contexto universal, vivenciado intuitivamente. Torna-se má quando não é este o caso. Então, eu tampouco me pergunto como outra pessoa agiria em meu lugar? E sim, ajo de modo como vejo a mim, essa individualidade especial, impelida a querer. Não sou guiado diretamente pelo que é habitual, pelo costume generalizado, por um princípio humano geral, por uma norma moral, mas por meu amor à ação, diz Rudolf Steiner, nessa citação longa. Não sinto nenhuma coação, seja da natureza, que dirige meus impulsos instintivos, seja dos mandamentos morais. Quero simplesmente realizar o que reside em mim. O defensor das normas morais genéricas poderia fazer o seguinte comentário sobre essas exposições. Se todo ser humano almeja somente aproveitar a vida e fazer o que lhe agrada, não haveria nenhuma diferença entre uma boa ação e um crime. Toda vigarice de que eu sou capaz tem o direito de se manifestar, tanto quanto a intenção de servir ao bem geral. Não é circunstância de eu ter considerado
uma ação de acordo com sua ideia que pode ser determinante para mim como um ser humano moral, e sim a verificação para mim como ser humano moral. E sim, não é a circunstância de eu ter considerado uma ação de acordo com sua ideia que pode ser determinante para mim como ser humano moral, e sim a verificação sobre se a ação é boa ou má. Somente no primeiro caso eu executarei a ação. E aí ele está indo contra essa ideia, dizendo assim: minha réplica a essa natural objeção, que surge apenas devido a uma interpretação errônea do que se tensionou aqui, é a seguinte: que quem quiser reconhecer a essência do querer humano terá de distinguir entre o caminho que leva esse querer até determinado grau de desenvolvimento e o caráter que o querer assume ao se aproximar dessa meta. No caminho para essa meta, as normas desempenham seu legítimo papel. O objetivo consiste na realização de metas morais captadas de modo puramente intuitivo. O ser humano alcança tais metas na medida em que possui a faculdade de realmente se elevar ao conteúdo ideativo e intuitivo do mundo. No querer individual, em geral, se mesclará essas metas como força propulsora ou motivo, algo diferente. Contudo, o elemento intuitivo pode ser determinante ou participar da determinação do querer humano. Faz-se o que deve ser feito. Produz-se o cenário em que o dever se converte em ação. Um ato da própria pessoa é aquele que, como tal, brota dela mesma. Nesse caso, o impulso só pode ser algo bem individual. Na verdade, só pode ser individual um ato de vontade proveniente da intuição. Considerar o ato do criminoso, o mal, como manifestação da individualidade, no mesmo sentido em que a corporificação da intuição pura só é possível quando os instintos cegos são considerados pertinentes à individualidade humana. Contudo, o impulso cego que impele o criminoso não provém do âmbito intuitivo e não pertence ao elemento individual do ser humano, e sim ao que há de mais genérico nele, ao que é válido de igual medida para todos os indivíduos e do qual o ser humano se liberta por meio do que nele é individual. O elemento individual em mim não é meu organismo, com meus impulsos instintivos e sentimentos, e sim o mundo ideativo único que transplandece nesse organismo. Meus desejos, instintos e paixões nada mais estabelecem em mim senão o fato de que pertencer à espécie humana em geral, a circunstância de algo ideativo, se manifestar de maneira específica nesses impulsos instintivos, paixões e sentimentos, é que constitui minha individualidade. Por meio dos meus instintos e impulsos instintivos, eu sou uma pessoa em meio a uma dúzia delas. É pela força específica da ideia, segundo a qual eu me designo como um eu, dentro desta dúzia, que sou um indivíduo. Segundo a diversidade da minha natureza animal, apenas um ser estranho a mim
poderia me distinguir dos demais. É por meio do meu pensar, isto é, pela ativa compreensão do que se exprime como elemento ideativo em meu organismo, que eu mesmo me diferencio dos outros. Assim, não se pode em absoluto afirmar que o ato do criminoso procede da ideia de que, de fato, o aspecto característico dos atos do criminoso é justamente o fato de eles derivarem dos elementos não ideativos do ser humano. Uma ação é sentida como livre na medida em que seu motivo provém de uma parte ideativa do meu ser individual. Qualquer outra parte de uma ação, seja ela executada por coerção da natureza ou por imposição de uma norma moral, é sentida como não livre. A fonte da moralidade, o fundamento da ação eticamente boa ou adequada, é favorável ao mundo, reside no ser humano. Ou, para ser mais preciso, diz Rudolf Steiner nessa longa citação, em seu eu pensante, na esfera interna e ideativa de liberdade de sua verdadeira individualidade. Fecha aspas. De acordo com Rudolf Steiner, em sua essência mais profunda, o ser humano é bom porque outrora a moralidade como dádiva do mundo divino e espiritual foi incorporada ao seu organismo. Se ele, com seu eu real, que ele tem de alcançar, instruindo-se ao longo da vida, confrontar-se com as tarefas atribuídas pelo mundo e pela civilização, com o que de fato é dado como incumbência, poderá encontrar mais respostas positivas, boas e morais em si, e incorporá-las à sua vontade, ou seja, prestar sua contribuição individual para o mundo da vida. Como disse repetidas vezes Rudolf Steiner, no futuro, tudo depende da formação da vontade, entendida como tal. A vontade humana teria de se tornar cada vez mais consciente no confronto do eu com as necessidades no mundo, na vivência de intuições individuais e de sua inclusão consciente na vontade agente. Contudo, atualmente é evidente que a força de vontade de inúmeras pessoas é fraca, diz Peter Selg, e que elas mal conseguem conduzir a própria vida com autonomia, ou, até mesmo, colocá-la a serviço de intuições e ideais que se desenvolveram por conta própria. Foram encontrados ou descobertos e em cuja realização elas trabalham com vigor. Os déficits realmente existentes, que muitas vezes chegam a ser flagrantes no desenvolvimento da vontade livre e são suficientemente conhecidos na pedagogia, na psicologia, na psicoterapia e na medicina modernas, têm uma complexa estrutura de causas e condições e, pelo menos em parte, expressam uma constelação de forças opostas que não têm nenhuma relevância para a liberdade em desenvolvimento do ser humano, no sentido de Schiller e Steiner. Essa liberdade perturba mais do que se percebe à primeira vista. O enquadramento do ser humano na sociedade industrial de cunho moderno e suas esferas de distração e descanso, disponibilizadas em ampla base e que são, elas próprias, expressão de um mundo de necessidade e lazer, orientado do ponto de vista industrial, ou seja,
pré-determinado, sem individualidade. Uma verdadeira educação para a liberdade e, portanto, para uma ação guiada por intuições individuais, não é preparada pedagogicamente nem propensa a determinado fim. E as condições de vida modernas e totalmente aclimatadas na Europa Central oferecem poucas ocasiões no dia a dia para que crianças e adolescentes se capacitem em termos de vontade e superem obstáculos que, em épocas anteriores, eram imanentes à vida e contra as quais a autoafirmação, já no campo da natureza, tinha de ser consumada permanentemente. Também no mundo profissional moderno, cada vez mais centrado nas telas de computador, era descrito por Rudolf Steiner já no início do século XX, em sua tendência imanente a suprimir a vontade humana ou torná-la sem sentido. Ele falava de um querer industrial sem sentido, e no comentário de uma palestra sobre o tema declarou, citação de Rudolf Steiner, quando a vespa constrói sua casa, esta construção tem um sentido cósmico. Quando o ser humano usa uma pederneira para produzir faíscas e assim inflamar o fungo pavio que produzirá o fogo, o ser humano está conectado à natureza. Isso tem um sentido cósmico. Com o industrialismo moderno, nos afastamos desse sentido cósmico. Ele deixa de existir quando acendemos nossas luzes elétricas. Elimina-se o sentido cósmico. Uma fábrica moderna, inteiramente mecanizada, é um buraco no cosmos. Não tem nenhum significado para o desenvolvimento cósmico. Rudolf Steiner descreveu outras inúmeras circunstâncias que causam a inegável fraqueza do desenvolvimento da livre vontade humana na atualidade. Entre elas também os aspectos fisiológico-nutricionais e espirituais, ou contribuem para condicioná-la. Contudo, mais do que a apresentação completa da temática abordada, interessava-lhe saber como essas tendências do desenvolvimento devem ser empregadas do ponto de vista civilizatório e individual. Suas consequências são onipresentes na atualidade e têm um peso funesto. Consistem não apenas no empobrecimento dos projetos, dos caminhos e dos objetivos de vida individuais, na perda de resistência espiritual e na capacidade cada vez mais fraca de conseguir tornar-se eficaz na transformação da sociedade com as intenções idealistas de ação, mas também nas deficiências psíquicas e psicopatológicas onipresentes, como o medo, o temor e o desespero, nos elevados índices de suicídio e nos muitos testemunhos de uma existência mal-sucedida. Apesar da autoconsciência à primeira vista imponente e de viés intelectual do ser humano moderno, não resta dúvida de que sua verdadeira autoconfiança é limitada. Ele desconfia de sua possibilidade de reconhecer o mundo na realidade, de nele desenvolver intuições e intenções individuais e de conseguir aplicá-las de fato à sua vontade atuante. Para ele, as abordagens espirituais da realidade não passam de conceitos e modelos intelectuais, mas não conduzem ao conhecimento da verdade e, portanto, não têm nenhuma ligação com a ação. No campo de uma hipotética relação com o mundo, a filosofia da liberdade não se realiza. Ao contrário,
Em um campo ficcional como esse, o organismo humano experimenta a cisão entre cognição, emoção e impulso. Deste modo, ele se torna um interessante objeto de análise psicológica, mas não um portador das ações que mudam o mundo a partir do núcleo da individualidade humana, no sentido de Friedrich Schiller. Alheio a si mesmo e ao mundo. Ao final de sua aflição, o ser humano foge novamente para estruturas autoritárias, atribuidoras de sentido e que o enquadram e nivelam como indivíduo, o que é mostrado tanto no aumento das forças políticas de direita, quanto pelos fenômenos amplamente difundidos do fundamentalismo religioso e do retorno clerical, e não menos pela fuga bem conhecida rumo ao esoterismo apartado do mundo. Rudolf Steiner, que nas biografias contemporâneas modernas e distorcidas ainda figura como um mau jornalista ocultista, tomou um caminho diametralmente oposto em seu legado. Oposto. Em seu legado, é possível perceber em detalhes o efeito civilizatório das diretrizes da filosofia da liberdade e quais impulsos para a mudança esse trabalho-biografia, feito de intuições individuais e em si morais, revelou para a vida das pessoas e da humanidade. Já o século XX, como período de extremos e catástrofes, de genocídio e eutanásia, de guerras mundiais e destruição ambiental, teriam tido motivo suficiente para ser grato aos pontos de vista elaborados por Rudolf Steiner. No campo da antropologia, da medicina, da pedagogia, da agricultura, das ciências biológicas, da arte e da religião, razão pela qual um ser humano visionário, respeitável e sensível, como Christian Morgenstern, quis sugerir Steiner para o Prêmio Nobel da Paz. Aspas, seria uma luz no fim do túnel, para todos nós tão importante, se pudéssemos, prezados senhores, dirigir vossa atenção a este elevado fenômeno humano em nossos dias. Em 1892, ao preencher em Weimar um dos populares questionários da época, Rudolf Steiner escreveu a palavra energia na rúbrica característica preferida. E a pergunta sobre em que tempo gostaria de ter vivido, respondeu: nos tempos em que houvesse o que fazer. Sua trajetória na virada do século XIX para o XX o conduziu a este período um século após Friedrich Schiller, que, em sua individualidade, foi seu amigo espiritual e companheiro de percurso. Eu também. As exposições posteriores sobre a essência da vontade, a sustentabilidade e o modo como o ser humano se relaciona com o futuro foram elaboradas para o seminário A Coragem do Ser Humano e a Vontade em Relação ao Futuro, na Itália, no fim de janeiro de 2011. Os participantes eram predominantemente pessoas atuantes na agricultura biodinâmica, ou seja, trabalhavam em uma área comprometida com as forças vitais da terra, das plantas, dos animais e dos seres humanos, em oposição às forças industrialistas e tecnicistas da moderna economia agrária. O movimento biodinâmico teve origem em junho de 1924, em um curso ministrado por Rudolf Steiner a agricultores. Com ele, iniciou-se a ampla difusão de um novo caminho para lidar com a essência da terra viva, apesar de todos os imponentes obstáculos, bem como das forças e dos interesses contrários.
No seminário, abordaram-se as condições e as energias internas à alma, que permitiriam um impulso de Koberweit ter eficácia, não apenas a ele, mas a todas as outras iniciativas provenientes da ciência espiritual antroposófica de Rudolf Steiner. Na minha opinião, o estudo pormenorizado e a análise das condições dessa atuação e das energias são significativos e imprescindíveis. Não apenas foram de essencial importância para a realização dos fundamentos antroposóficos, mas também decisivos para a sua evolução, sua preservação e seu aperfeiçoamento no presente e no futuro. No passado recente, a energia ideativa, a iniciativa, a interiorização da questão intencional e a conexão com o próprio destino retrocederam manifestadamente em muitos pontos da atividade antroposófica e são imprescindíveis como locais de resistência espiritual e trabalho cultural positivo. Além de um interessante campo de estudos antropológico e social, o aprofundamento dos mistérios da vontade tem a ver com as condições do futuro, com o futuro do trabalho antroposófico, mas também vai muito além disso. Poucas coisas no presente parecem tão necessárias quanto não perder a coragem e a confiança no futuro, ou, mais precisamente, na capacidade do ser humano, no encontro com o mundo, com suas tarefas e seus problemas concretos, em alcançar os conhecimentos individuais e as intenções morais de ação e conseguir colocá-las em prática de maneira coerente, utilizando plenamente a própria personalidade, apesar de todas as resistências. Muitas coisas dependem da possibilidade de conseguir avançar com ideais nascidos do fogo e da luz do coração. Michael Bauer escreveu sobre Rudolf Steiner, aspas, o que o distinguia de todas as pessoas de nossa época era o modo como ele encarava a vida e o mundo. Ele não apenas tinha outra concepção do ser humano e de sua determinação, ele era outro ser humano. Estava em constante transformação, à medida que o círculo cada vez maior de seus conhecimentos ampliava o campo de atuação como uma luz crescente. De maneira cada vez mais clara, ele via o ser humano em um ponto do desenvolvimento no qual apenas sua vontade ainda era capaz de criar uma mudança favorável. Ele também via o conhecimento como dependente dessa vontade. Afinal, sua obra foi um esforço único para encorajar o ser humano. Peter Selg, fevereiro de 2011. Ufa! A nossa próxima leitura que será, deixa eu ver aqui, ainda não tirei nem as fotinhos. A essência da vontade humana. Começa na página 29. Olha lá, opa, aqui. Tá? Então, muito bem. Ó, foi bastante, hein? Puxa, 50 minutos, falei demais. Gente, um beijo, ó, os cachorrinhos começaram. Sigamos juntos, pois assim somos mais fortes.